Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre Carlos Drummond de Andrade, mais especificamente sobre o seu poema A Máquina do Mundo, poema inicialmente publicado no livro Claro Enigma, mas que também consta aqui desta obra, Nova Reunião, que corresponde a 23 livros de poesia do autor. Aqui está praticamente toda a obra dele e é a partir deste livro aqui que eu irei ler o poema com vocês. Nós vamos fazer a leitura integral do poema e, claro, também vou tecer considerações a respeito do texto. Lembrando que Carlos Drummond de Andrade é o poeta do ano aqui no canal, onde todos os meses, durante todo o ano de 2021, nós estaremos trabalhando algum texto ou algum tema do autor. Eu decidi começar pela Máquina do Mundo, porque também foi o começo de tudo para mim, né? Foi quando eu comecei a me apaixonar por Carlos Drummond de Andrade, ainda no início da minha graduação em letras. Então, gente, o vídeo vai estar bem bacana. Eu já convido você a curtir, comentar, se possível compartilhar o vídeo e, claro, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para que você seja informado dos futuros vídeos. Então, bora lá. A Máquina do Mundo. E como eu palmilhasse vagamente uma estrada de Minas pedregosa, e no fecho da tarde um sino rouco se misturasse ao som de meus sapatos, que era pausado e seco, e aves pairassem no céu de chumbo e suas formas pretas lentamente se fossem diluindo na escuridão maior, vinda dos montes e de meu próprio ser desenganado, a máquina do mundo se entreabriu, para quem de a romper já se esquivava e só de eu ter pensado se carpia. Abriu-se majestosa e circunspecta, sem emitir um som que fosse impuro, nem um clarão maior que o tolerável pelas pupilas gastas na inspeção contínua e dolorosa do deserto, e pela mente exausta de mentar toda uma realidade que transcende a própria imagem sua debuxada no rosto dos mistérios, nos abismos. Abriu-se em calma pura e convidando quantos sentidos e intuições restavam a quem de os ter usado os já perdera, e nem desejaria recobrá-los se, em vão e para sempre, repetimos os mesmos sem roteiro, tristes périplos, convidando-os a todos, em coorte, a se aplicarem sobre o pasto inédito da natureza mítica das coisas. Assim me disse, embora voz alguma, ou sopro, ou eco, ou simples percussão, atestasse que alguém sobre a montanha, a outro alguém noturno e miserável, em colóquio se estava dirigindo. O que procuraste em ti ou fora de teu ser restrito, e nunca se mostrou, mesmo afetando dar-se ou se rendendo, e a cada instante mais se retraindo. Olha, repara, ausculta essa riqueza sobrante a toda pérola, essa ciência sublime e formidável, mas hermética, essa total explicação da vida, esse nexo primeiro e singular, que nem concebes mais, pois tão esquivo, se revelou ante a pesquisa ardente em que te consumiste. Vê, contempla, abre teu peito para agasalhá-lo. As mais soberbas pontes e edifícios, o que nas oficinas se elabora, o que pensado foi e logo atinge distância superior ao pensamento, os recursos da terra dominados, e as paixões, e os impulsos, e os tormentos, e tudo o que define o ser terrestre ou se prolonga até nos animais e chega às plantas para se embeber. No sono rancoroso dos minérios, dá volta ao mundo e torna-se engolfar na estranha ordem geométrica de tudo, e o absurdo original e seus enigmas, suas verdades altas mais que todos os monumentos erguidos à verdade, e a memória dos deuses, e o solene sentimento de morte que floresce no caule da existência mais gloriosa. Tudo se apresentou nesse relance, e me chamou, para seu reino augusto, afinal submetido à vista humana. Mas como eu relutasse em responder a tal apelo assim maravilhoso, pois a fé se abrandara e mesmo o anseio, a esperança mais mínima,
esse anelo de ver desvanecida a treva espessa que entre os raios do sol ainda se filtra. Como defuntas crenças convocadas presto e fremente não se produzissem a de novo tingir a neutra face, que vou pelos caminhos demonstrando, e como se outro ser, não mais aquele habitante de mim há tantos anos, passasse a comandar minha vontade que, já de si volúvel, se cerrava semelhante a essas flores reticentes, em si mesmas abertas e fechadas, como se um dom tardio já não fora apetecível antes despiciendo. Baixei os olhos, incurioso, laço, desdenhando colher a coisa oferta que se abria gratuita ao meu engenho. A treva mais estrita já pousara sobre a estrada de Minas, pedregosa, e a máquina do mundo repelida se foi miudamente recompondo, enquanto eu, avaliando o que perdera, seguia vagaroso e de mãos pensas. Bom, gente, inegavelmente temos aqui um dos maiores monumentos poéticos já produzidos no Brasil, e eu diria que em língua portuguesa, né? Drummond aqui mostra toda a sua grandiosidade e ao mesmo tempo o seu olhar arguto para sondar a consciência humana, sua relação com o mundo, seu estar no mundo. Trata-se aqui de um poema épico, né? E aí algumas pessoas podem perguntar, mas isso é um poema épico? O poema épico para mim é as Lusíadas, a Ilíada, a Odisseia, sim. Isso é um poema épico. Na verdade, o que define um poema épico é mais o comportamento do poeta em relação ao objeto tratado, tá? Não necessariamente o tom do poema e nem necessariamente a existência de um herói. Mais modernamente, os poemas épicos eles têm tido sim a figura do anti-herói. Em vez de trazer aquele ser humano glorioso, eles podem sim trazer o ser humano desiludido ante esse mundo moderno e caótico. E é justamente isso que Drummond faz aqui. Ele mostra uma humanidade fatigada, desgastada, pessimista. Mostra uma humanidade real, a verdadeira humanidade destes tempos em que nós vivemos. Embora o poema seja já de quase 100 anos atrás, mas não deixa de ser atual, refletindo sim a consciência do ser humano moderno. Temos aqui um poema baseado em alguns grandes nomes da literatura, uma inspiração clara em alguns dos grandes escritores que precederam Drummond e que, com outro tom, descreveram o ser humano, né? Primeiramente, nós temos aqui uma referência clara à Divina Comédia na forma, na estrutura do texto. O texto ele é composto de tercetos, e aí para quem está chegando aqui no canal sem ter ainda uma experiência de trabalho com a literatura, está ainda aprendendo os nomes, né, as nomenclaturas utilizadas. Tercetos são essas estrofes aqui de 3 versos, tá? Então, esta mesma estrutura é utilizada na Divina Comédia de Dante. E além dos tercetos, também os versos com 10 sílabas poéticas, que é diferente a contagem das sílabas comuns que a gente faz na língua portuguesa, tá? A sílaba poética sempre contando até a última sílaba tônica e também fazendo algumas junções ali ao longo do verso, né, juntando vogais, o fim de uma palavra com o início de outra, quando não são vogais tônicas, tá? Futuramente eu faço um vídeo aqui sobre essa questão de estrutura do texto poético e explico melhor essa questão da versificação. Por ora, vale dizer que sim, nós temos aqui uma estrutura muito semelhante ao poema de Dante Alighieri, a Divina Comédia, devido à utilização dos tercetos e os versos decassílabos, os versos de 10 sílabas poéticas. Porém, a forma como o poema se constrói é bem diferente, tá? A visão final dos 2 poemas é bem diferente. Eu não vou dar spoiler da Divina Comédia, mas quem já leu vai entender o que eu quero dizer. O tom final deste texto aqui é muito pessimista, ao contrário do tom final da Divina Comédia. E, enfim, se existe uma referência formal a Dante, existe uma referência de conteúdo a Camões, tá? Aos Lusíadas. Este texto aqui, ele traz
a ideia da máquina do mundo que foi utilizada por Camões em seu poema, né, épico, Os Lusíadas. Inclusive as primeiras vezes que eu li A Máquina do Mundo, eu não tinha lido ainda Os Lusíadas e não encontrava essa referência. A primeira vez que eu li Os Lusíadas, que cheguei ali no canto 10º, já liguei logo as duas obras e vi que existe sim uma referência forte aqui na Máquina do Mundo do poema de Camões. No canto 10º dos Lusíadas, Vasco da Gama ele recebe a Máquina do Mundo, né, como presente pelas suas conquistas, e na estrofe de número 80 nós temos a seguinte descrição: Vês aqui a grande máquina do mundo, etérea e elemental, que fabricada, assim foi do saber, alto e profundo, que é sem princípio e meta limitada. Quem cerca em derredor este rotundo globo e sua superfície tão limitada é Deus, mas o que é Deus ninguém o entende, que a tanto engenho humano não se estende. Este orbe que primeiro vai cercando os outros mais pequenos que em si tem, que está com luz tão clara radiando, que a vista segue e a mente viu também. Empírio se nomeia, onde logrando puras almas estão daquele bem, tamanho que ele só entende e alcança de quem não há no mundo semelhança. Bom, e ele continua aqui a descrição, a longa descrição do que se oferece à vista humana na máquina do mundo, né? Que é um globo, né? Aqui no texto de Camões, eu não reli os Lusíadas, mas pelo que eu me lembro, é um globo, né? Formado de material transparente, né? E que a partir dele, em várias camadas, você vai vendo o que forma o mundo, né? É oferecido à contemplação todo o ordenamento do mundo e que sustentando esta máquina do mundo, né? Sustentando o orbe, está a figura de Deus, né? Uma clara referência ao período, claro, em que o poema foi publicado. Inclusive, quem lê os Lusíadas sabe, né, que tinha a figura do censor, né, que ia lá observar se o poema não era herege e coisas do tipo. Então, a referência a Deus ela tinha que ser feita, né, até porque tem várias referências mitológicas. Então, se não houvesse aí uma justificativa cristã, a obra certamente não seria aprovada. Mas é diferente demais desta máquina do mundo aqui de Carlos Drummond de Andrade. Até porque aqui este reino augusto não tem nada de divino, né? Ele se apresenta para um indivíduo que não tem uma existência gloriosa, ele não fez nenhum feito espetacular até aquele momento, ele está simplesmente palmilhando uma estrada de Minas pedregosa. Ele está apenas caminhando numa estradinha de terra, né? De terra e pedras, e num clima extremamente fechado, pesado, duro. Nós vemos que as referências que ele faz, né, além, claro, da própria estrada pedregosa, do fato de estar palmilhando, ou seja, caminhando vagamente, ou seja, perdidamente, meio que sem rumo, ou seja, ele não sabe onde ele quer chegar, não sabe para onde vai, muito diferente do feito aí de Vasco da Gama, que estava longe de estar perdido, né? Pelo menos na descrição de Camões. E a figura do sino também é muito significativa para a construção desse ambiente, não um sino harmônico, não um sino rouco. E este som deste sino se mistura ao dos sapatos dele, que era pausado e seco. A ambientação, né, o cenário aí construído, a gente fica imaginando que se isso fosse uma pintura, seria uma pintura com cores extremamente sombrias, né? Aves pairassem no céu de chumbo, aquele céu acinzentado, e as formas pretas dessas aves era como se fossem diluindo, quanto mais se afastassem, né? A gente visualiza muito bem elas se afastando e se diluindo com a escuridão que já vai chegando ali no fim de tarde, né? Quando elas se aproximam do monte. E vejam que neste momento em que ele se coloca como um ser desenganado, o pessimismo está aí latente, né? E percebam uma coisa, este poema é um poema que tem inúmeros adjetivos. Adjetivos estes
que, enfim, como todo adjetivo, né, ele serve para caracterizar aquela realidade da qual estamos falando, sobre a qual estamos tecendo considerações. Neste caso aqui, nós temos uma adjetivação que demonstra bem uma separação muito nítida entre o eu lírico e a máquina do mundo. Porque quando ele vai falar de si próprio ou da forma como ele observa o mundo, os adjetivos têm uma carga semântica negativa. Então nós temos desenganado, gastas, exausta, tristes, noturno, miserável e etc. Todos estes para se referir ao eu lírico ou à sua relação com o mundo. Enquanto isso, tratando da máquina do mundo, os adjetivos são pura, majestosa, soberbas, solene. Então, percebam que a adjetivação do texto já demonstra muito bem esta dualidade colocada entre o eu lírico, que está longe de ser um herói, que está longe de ter uma existência gloriosa, muito pelo contrário, uma existência praticamente desgraçada, é o que se mostra aí. E esta máquina do mundo tão gloriosa, tão majestosa, que se oferece a ele, tá? E aí, gente, a questão do oferecer-se, né? Me lembra muito uma tentação. O eu lírico é tentado a aceitar a máquina do mundo, a receber a máquina do mundo. Ela se oferece para ele de uma forma que dificilmente alguém recusaria, né? Toda aquela beleza, toda aquela grandiosidade oferece-se para este eu lírico o controle ou o poder, o direito de assenhorar-se de basicamente tudo que diz respeito ao ser humano, ao que já foi produzido por todos nós, né? Aos animais, às plantas. Dificilmente alguém recusaria esta oferta, mas ele recusa. Ele vai construindo aqui um cenário de muito pessimismo mesmo, né? De abandono de qualquer esperança e de qualquer resolução positiva. Vejam que o fato de repelir a máquina do mundo não demonstra que ele foi atrás de algo mais proveitoso ou que ele, enfim, tinha alguma convicção em si. Ele simplesmente não entende por que ele repele, né? Lá no final do poema ele diz: mas como eu relutasse em responder a tal apelo assim maravilhoso, pois a fé se abrandara e mesmo anseio a esperança mais mínima, esse anelo de ver desvanecida a treva espessa. Então vejam, ele meio que perdeu a esperança, perdeu a crença de que pudesse, enfim, se libertar desta treva que preenche o seu eu, que está representada aí pela descrição pesada, quase lúgubre, daquela estrada naquele fim de tarde, né? E ele continua: e como se outro ser, não mais aquele habitante de mim há tantos anos, passasse a comandar minha vontade, que já de si volúvel se cerrava semelhante a estas flores reticentes. Ou seja, é como se ele não tivesse ali consciência do que estava fazendo, né? Talvez se tivesse sim essa consciência, não tivesse repelido a máquina do mundo, mas neste estágio de quase inconsciência, o que ele consegue fazer é simplesmente repelir. E por fim ele diz: baixei os olhos em curioso laço, desdenhando colher a coisa oferta que se abria gratuita a meu engenho. E o final do poema, né, reconstruindo a atmosfera do início, mostra que o ciclo se fecha sem chegar a ponto algum. É como se o poeta tivesse aí andado em círculos, sem conseguir estabelecer nenhuma mudança em sua vida, em sua perspectiva, ao contrário das épicas nas quais ele se baseia. Não existe um ponto a se chegar, não existe uma redenção final, não existe absolutamente nada. Existe apenas isso, o nada, né? A falta de qualquer tipo de saída. Ele está tão imerso nessa sua falta de fé, nessa sua falta de esperança, que ele simplesmente, avaliando o que perder, ou seja, ele sabe que perdeu alguma coisa, seguia vagaroso e de mãos pensas, né? É um poema grandioso, gente, que nos coloca diante da própria humanidade, né? O eu lírico aí pode sim ser entendido como a representação do próprio ser humano, sem rumo e sem meta, sem saber ao certo onde quer chegar, o que pretende fazer, qual o seu sentido, qual o sentido de sua vida, de sua existência,
um ser humano que simplesmente abdica da fé, um ser humano que já não acredita em saída para a atual situação em que está. E é justamente esse o clima que nós vivemos, né? Um clima em que a esperança meio que sumiu da nossa visão de mundo, né? É um poema que explora a sinestesia de uma forma muito rica, né? Nós temos aqui a exploração da visão, da audição, do olfato, enfim, de vários sentidos, que a partir dos quais o eu lírico vai tomando conhecimento dessa visão augusta que ele é posta diante de si. E assim nós chegamos ao fim do nosso breve comentário a respeito do poema Máquina do Mundo, poema que condensa a visão de mundo do próprio poeta, né? Aquele poeta que sonda a consciência humana, sonda as relações humanas consigo mesmo e com o mundo em que vive, né? Ou seja, este estar no mundo do ser humano, e que mostra, como poucos poetas, a condição caótica em que o ser humano está colocado nesta contemporaneidade, né? É um poeta grandioso, é com certeza, se não o maior, mas um dos maiores poetas brasileiros de todos os tempos. Bom, gente, então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que eu já mostrei este livro aqui no canal, um dos primeiros vídeos aqui do canal, mas quem tiver interesse em dar uma olhada como ele é por dentro, vou deixar aqui nos cards. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado vocês a compreender um pouco sobre Drummond a partir deste poema. E claro, já convido vocês a nos meses seguintes, sempre assim, na última semana do mês, fazer juntamente comigo um passeio aí pela poesia de Drummond, sempre trabalhando ou um poema ou um tema em geral, a partir de mais de um poema. Nós vamos aí, ao longo de todo este ano, ver quão grandiosa é esta poesia, desde que para mim constitui aí um dos 3 maiores poetas brasileiros de todos os tempos, e às vezes eu sou até inclinado a considerá-lo o maior de todos, né? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, apoiem meu trabalho, curta o vídeo, comente, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para que você seja avisado dos futuros vídeos. Eu agradeço muito a audiência de vocês e até o próximo.